Olá, queridos amigos do CPMM, aqui é a Suzana. Nós estamos fazendo o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 7 e agora chegamos ao trecho em que Jesus nos fala sobre orgulho e humildade. Nos últimos tempos, no comportamento da sociedade como um todo, nós temos observado vários exemplos, sobretudo ligados à religião, a respeito de orgulho e de humildade. Eu gostaria de pontuar com vocês alguns trechos aqui que achei muito importantes e que por isso grifei, e depois falaremos sobre eles e os modos como se aplicam na nossa existência. O primeiro deles diz o seguinte, em minha edição está na página de número 107. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem. Entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para teus males, um socorro inesperado da tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais sobre a terra, que vêm te lembrar os teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores, que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graça diante do Eterno. Esse trecho aqui do Evangelho, assim, em minha opinião, ele é quase poético, né? Assim, chega a ser poético de tamanha beleza que ele nos traz. Nós temos um problema grave na língua portuguesa quando se fala sobre humildade, é porque a palavra humildade, na sua tradução geral, ela vem de humus, e humus significa aquele que está em contato com a terra, né? Seria aquele que trabalha com a terra. Na verdade, as pessoas associam o fato de ser humilde a ser subserviente, né, a aceitar qualquer coisa, né, ou de não expressar a sua opinião diante daquilo que elas não concordam e etc. E não tem nada disso, né? A humildade é trabalhar em favor, né, de diminuir o nosso orgulho, de diminuir a nossa vaidade e para auxiliar as pessoas que têm necessidades também. Nós temos três exemplos clássicos e três exemplos que pressupõem um debate muito forte nos últimos tempos a respeito de religião, né? Que acredito que a falta de humildade levou essas pessoas a uma queda muito grande, né? E aí nós observamos que é utilizado o nome da religião, né? Religião que vem do latim religare, aquilo que liga o homem a Deus, e que são situações muito peculiares. Foi o caso do João de Deus, né, que é de doutrina kardecista, a deputada Flor de Lis, que é evangélica, né, neopentecostal, e o caso agora que nós tivemos do padre Robson, né, da Igreja de Trindade. Esses três casos, eu acredito que sejam interessantes para nós avaliarmos pelo seguinte: são matrizes, né, são religiões completamente diferentes, né, que buscam aí através de suas doutrinas algo semelhante, mas que em questões de rituais e de características são religiões diferentes, né? Mas esses três líderes, tanto João de Deus, quanto a deputada Flor de Lis, quanto o padre Robson, né, assumiram posições de liderança, mas eles foram totalmente tomados, né, por dois grandes pecados, assim, que eu considero, né, que foi o que os levou aí à derrocada, que foi a questão do orgulho, né, extremamente orgulhosos, e isso, né, e a vaidade que isso implicou para eles, né, da sensação de poder, de não ser descoberto, né, cada um deles responsável por uma variedade de crimes, né, cada um em uma esfera. Então, e a vaidade exacerbada levou essas pessoas a um tombo tão grande, né? E acho que são questões que nós temos que pensar a respeito do nosso comportamento.
às vezes não nos preocupamos, né, com relação a determinados assuntos e nos isentamos, né, de emitir uma opinião. Porque eu acho que eu não deveria falar sobre isso, né, eu acredito que eu não deveria tocar nesse assunto. Pelo contrário, eu acho que faz parte, né? Julgar é diferente, mas ter uma opinião e avaliar a situação é totalmente plausível e é louvável que se faça, né? Se uma situação é errada e é comprovado que os três estão errados, né, eu acredito que nós temos que nos posicionar sim, porque quando Jesus exigiu que as pessoas tivessem um posicionamento, por exemplo, no caso das pessoas que estavam vendendo coisas no templo, em que ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é porque nós temos que entender que determinadas coisas não podem ser comercializadas, né? A fé não pode ser comercializada, não é algo que pode ser vendido, né? E as reformas religiosas do século XVI, elas, né, levaram a isso. E aí depois nós já temos um comportamento agora, né, que está... outro dia eu comentei sobre isso com a Érica no CPMM, com a Érica Vultic, né? De que nós estamos no momento em que há uma efervescência com relação às religiões e com relação aos posicionamentos. E nós não devemos nos isentar de ter uma opinião formada sobre as coisas, né? De ir por um viés que é o que é correto, né? Aquilo que Jesus nos colocou. Sobre isso aqui no capítulo 7, e eu falei no vídeo anterior que o capítulo 7 ele renderia boas discussões. Há uma outra passagem que grifei, que quero compartilhar com vocês, e diz o seguinte: o orgulho, em minha edição está na página de número 103, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que eles são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus os distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o seu. Concederás a lhe dar a esmola, mas a lhe apertar a mão fraternalmente? Jamais. E outro trecho, né, que eu também gostei bastante e quero compartilhar com vocês, diz o seguinte: vós todos que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sob essa prova. Quais vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos disso compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Às vezes nós estamos muito preocupados com opiniões perniciosas, né? E pontuando o que eu já havia falado anteriormente, devido a essas opiniões perniciosas, nós deixamos de nos posicionar, nós deixamos de comentar sobre temas polêmicos, né? E agora tem uma expressão muito boa que é o famoso passar pano, né? Quando a gente não se impõe diante de determinada situação, é dito que estamos passando pano para algo que está errado. Então eu acho que são coisas, né, que o Evangelho traz e que carecem de um debate, de uma análise, né, de uma pontuação mais precisa. Qual é o nosso comportamento? O que nós temos feito nos últimos tempos que careceria, né, de uma análise mais própria, de uma pontuação mais eficaz? Será que nós estamos com um comportamento, né? Se Jesus retornar hoje, né, assim como esteve há 2020 anos atrás, se ele retornar hoje e vier ao nosso encontro,
De que forma que nós vamos encará-lo? Né? Será que nós continuamos com essa ideia de que Deus é punitivo, de que Deus é um déspota, né? E que nós somos frágeis criaturas injustiçadas? Ou nós seremos capazes de assumir os nossos erros, de ter uma mudança de conduta, né? De avaliar onde nós estamos errados e aí sim partir para uma vida mais justa, mais plena e para um caminho de evolução muito mais eficaz. Este momento que nós temos aqui agora é só um hiato, gente. É a menor parte da nossa existência. E por mais, né, que ela seja a menor parte da nossa existência, é a única em que nós temos a oportunidade de fazer alguma coisa. Porque eu não posso retornar nas minhas vivências anteriores e mudar alguma coisa, e eu não sei o que é que o futuro, né, vai me trazer. Eu só sei que vai ser necessário reencarnar, que eu terei muita coisa para aprender. Mas se eu tenho a oportunidade de ter um bom momento agora, de resolver muitas coisas agora, eu não posso desperdiçar. Eu preciso fazer o que for de melhor para lá na frente, né? Ou em qualquer momento poder encarar Jesus de frente, abraçá-lo e agradecê-lo pela oportunidade. Um beijo para vocês, tenham uma excelente semana e até o nosso próximo vídeo.